Boa noite, meus queridos irmãos. Estamos iniciando mais um culto de quarta-feira na graça do Senhor. Louvamos o nome do nosso Pai por estarmos juntos mais essa oportunidade. Vamos orar inicialmente, irmãos. Bendito o teu nome, Senhor, por estarmos juntos. Louvado o teu nome porque o Senhor é bom, pela tua grandeza, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te invocamos, ó Deus, nesta noite. Tu és o único Deus vivo, verdadeiro, digno de toda adoração, de toda invocação. Deus forte, Deus de Israel, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o Senhor absoluto sobre céus e terra, o Deus que tudo pode. Bendito seja o teu nome, Senhor, por este momento. Nós te adoramos e te exaltamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vamos, neste culto, abrir a palavra do Senhor em Isaías 26, Isaías capítulo 26, de 1 a 19. Peço que você abra aí sua Bíblia neste texto da palavra do Senhor. Isaías 26, de 1 a 19, o texto diz assim: Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte. Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Abri, vós, as portas, para que entre a nação justa que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada. Abate-a, humilha até a terra e até ao pó. O pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. A vereda do justo é plana. Tu que és justo, aplanas a vereda do justo. Também através de teu juízo, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma suspiro de noite por ti. Com o meu espírito dentro em mim, eu te procuro diligentemente. Porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ainda que se mostre favor ao perverso, nem por isso aprende a justiça. Até na terra ele comete a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está levantada, mas nem por isso a veem. Porém verão o teu zelo pelo povo e se envergonharão. O teu furor por causa dos teus adversários, que os consuma. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. Ó Senhor Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas graças a ti somente é que louvamos o teu nome. Mortos não tornarão a viver, sombras não ressuscitam. Por isso os castigaste e destruíste, e lhes fizeste perecer toda a memória. Tu, Senhor, aumentaste o povo, e tens sido glorificado. A todos os confins da terra dilataste. Senhor, na angústia te buscaram. Vindo sobre eles a correção, derramaram as suas orações. Como a mulher grávida, quando se lhe aproxima a hora de dar à luz, se contorce e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós na tua presença, ó Senhor. Concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. Não trouxemos à terra livramento algum, e não nasceram moradores no mundo. Os vossos mortos também, o meu cadáver, viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará luz aos seus mortos. Meus irmãos, nós temos aqui um texto de Isaías, cântico de confiança na proteção divina, um texto edificante. Versículo 16 nos diz: Senhor, na angústia te buscaram, tendo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. Vamos derramar diante de Deus agora as nossas orações, súplicas,
Vamos interceder pelos enfermos, pelos aflitos, pelos nossos pecados, irmãos, clamando a Deus que nos livre do mal, de cometermos pecados, entristecermos ao Senhor, confessando assim as nossas falhas. Clame pelo seu lar, pelos refugiados, pelos que estão ainda enfermos, pelas contaminações deste mundo. Que Deus seja propício a nós nas nossas necessidades. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado o teu nome pelas bênçãos do Senhor derramadas em nossas vidas, por todos os teus milagres, bênçãos já concedidas, ó Deus, quantas bênçãos podemos contar e ainda não chegaremos ao fim. Tu és bom, Tu és Deus de graça, Deus que dá salvação acima de tudo, perdão dos nossos pecados. Purifica-nos de todo mal, Senhor. Tenha misericórdia de nós, somos falhos. Visita, Senhor, os aflitos neste momento, nossos irmãos nas zonas de conflito, missionários nas zonas de guerra, tristes, ó Deus, sem condições, sem recursos. Alcança-os com a Tua graça, com o Teu livramento, com a Tua restauração. Restitui, Senhor Deus, aquilo que foi perdido na vida dos nossos irmãos, filhos do Senhor nesta noite, servos e servas do Senhor, que estão desempregados, aflitos, precisando de uma porta aberta. Tenha misericórdia, ó Deus. Abençoa os lares com harmonia, com perdão, as vidas depauperadas, as vidas que estão longe dos teus caminhos, servos e servas, ó Deus, que estão em outras veredas. Tenha misericórdia e toca com o teu Santo Espírito. Visita, nós clamamos, os nossos irmãos desempregados. Tu que és aquele que abre portas que não se fecharão. Muda a sorte e transforma a realidade, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor esteja tendo misericórdia do nosso país, da economia desse país, dos programas e projetos sociais, das autoridades que estão investidas de poder, com orientação, libertação, com honestidade, com disposição do Teu Santo Espírito, para que o povo aqui possa ser um povo abençoado por Ti. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Nós te clamamos e intercedemos pelas vidas, pelas intenções dos nossos corações e mentes. Atenda-nos, ouça-nos, ó Deus, conforme diz este texto. O Senhor é um Deus que vê, que age, um Deus que atua, Deus que dá paz, Deus poderoso. Oramos agradecidos e te clamamos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós vamos agora abrir o segundo texto, que se encontra em Oséias. Oséias, capítulo 14. Oséias 14, de 1 a 9. Promessas de perdão. Oséias 14, de 1 a 9. O texto nos diz: Volta, ó Israel, para o Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria já não nos salvará. Não iremos montados em cavalos, e não mais diremos a obra das nossas mãos. Tu és o nosso Deus. Por ti o órfão alcançará a misericórdia. Curarei a tua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira e a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos?
Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Quem é sábio, que entenda essas coisas. Quem é prudente, que as saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Texto aí de Oséias, que servirá para meditação breve nesta noite, e nós iremos orar mais uma vez, irmãos. Senhor amado, nós te adoramos e te exaltamos porque a tua palavra é a luz dos nossos caminhos. Nós somos falhos, limitados e precisamos do teu Espírito, ó Deus, para o entendimento das tuas verdades. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa pequena fé, nosso pequeno entendimento, que teu Espírito conduza este estudo, edifique, transforme, converta, console, para a honra e glória do teu nome. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos vivendo numa época complicada, nós podemos concordar sobre isso. As dificuldades estão em todos os lugares. Os problemas estão em todos os sentidos. Não está fácil viver, irmãos, neste mundo, nessa realidade, no cotidiano da sua vida, no dia a dia da sua vida, na minha vida, de todos nós. E também isso para o povo escolhido de Deus, no mundo que nega a Cristo, que rejeita ao Senhor. Quantas dificuldades! Certamente você está sentindo esse desencanto, esta situação. Então, irmãos, o povo de Deus, muitas vezes, ele tem se perdido, alguns, dentro desta realidade. É uma época parecida com o contexto ali de Oséias. O seu ministério abrangeu anos críticos, irmãos, anos difíceis, um período de declínio, um período de decadência religiosa. Israel havia quebrado aliança com Deus. Era famoso e era forte o chamado sincretismo religioso. O que é sincretismo? Uma mistura de adoração ao Senhor e também à idolatria. O povo servia a Baal dos cananeus, criam que Baal era doador da chuva, doador da fertilidade. E a adoração consistia num ritual grotesco, num ritual bizarro. Ritos incluíam prostituição cultural. Esses ritos incluíam orgias. E nas cerimônias, os adoradores também se embriagavam. Sabe, irmãos, um risco sério é esse tal de sincretismo, que é mistura. É misturar, associar, é considerar tudo como a mesma coisa. O sincretismo religioso. Isso estava acontecendo ali na época de Oséias. Adorar ao Senhor e a Baal era quase que um sinônimo. Era um sinônimo. Então, eles perderam a capacidade de separar. Isso é grave. Perder a capacidade de separar e misturar tudo. Eles não tinham mais a habilidade de distinguir. Chegou até a haver uma certa identificação entre aquilo que Deus queria e aquilo que os ídolos queriam. Este foi um limite insuportável para o Senhor. Um limite que foi ultrapassado, que foi insuportável para Deus. O Deus de Israel ser assemelhado a Baal. O povo conseguiu chegar ao limite, o fundo do poço. O fundo do poço. E há somente, irmãos, um remédio para essa situação. Um profundo processo de restauração. Um profundo processo de restauração. Eu gostaria de meditar isso nesta noite. Os passos de uma restauração a partir desse texto de Oséias. Os passos de uma restauração. Então nós vemos neste texto que um passo inicial é entender que pelos teus pecados estás caído. É o que está aí no versículo 1. Porque pelos teus pecados estás caído. Na parte B do versículo 1.
é aceitar isso. Sabe, irmãos, o pecado não mantém ninguém em pé. Ele não mantém ninguém em pé. É pura ingenuidade pensar o contrário. O pecado derruba, o pecado envergonha, o pecado joga no chão. Esta é a situação que deve ser encarada. Mas há um inimigo para esse reconhecimento, que é o orgulho. Como somos orgulhosos. E dificuldade da humilhação. O ser humano não aceita a condição da derrota. Geralmente ele continua na sua insensatez, mesmo sabendo que está caído, está desesperado. Ele quer continuar o seu caminho de rebeldia. Mas o versículo exorta ao arrependimento. Volta, Israel, para o Senhor teu Deus. É o que diz o versículo aí, que nós acabamos de ler. Não vá, não continue nesta vereda, mas volta, é o apelo do versículo. Interrompa a caminhada nesta trilha de morte. Entenda que pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento. Isso está no versículo 2. Tende convosco palavras de arrependimento. Palavras de confissão que agradam a Deus. Palavras acompanhadas pela obediência. Este é o profundo apelo da mensagem profética do texto, a urgente necessidade de uma volta ao Senhor. O mesmo versículo 2 diz: aceita, Senhor, o sacrifício dos nossos lábios, ou seja, ao invés de novilhos, o sacrifício do coração. Um coração convertido gera palavras de arrependimento. Passadas as cerimônias, ficará a verdadeira adoração. Porém, irmãos, não é fácil a caminhada da volta, a caminhada de volta. Encarar que o retorno ao Senhor é difícil, isso é uma necessidade. São difíceis os passos de uma restauração. E o primeiro deles, a partir desse texto, é uma atitude de humildade. Reconheça e compreenda que pelos teus pecados estás caído. Mas o texto continua e também nos informa que é necessário, nessa caminhada da restauração, desistir da confiança equivocada. Desista da confiança equivocada. Preste atenção no versículo 3, que nos diz: a Assíria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos e não mais diremos a alva das nossas mãos. Tu és o nosso Deus, por ti o órfão alcançará misericórdia. Você já parou para pensar na sua fé? Precisamos pensar sobre essa situação. Onde está colocada a minha confiança? Onde está colocada a sua confiança? O segundo passo da restauração é uma atitude. É uma atitude. Uma tomada de posição resoluta e firme. Desista da confiança equivocada. Desista da confiança distorcida. Esse versículo 3 apresenta os pecados mais constantes de Israel naquele momento. E nós vemos aí, um primeiro aspecto dentro desse tópico seria desistir da Assíria, não confiar na Síria, a confiança naquele povo. E o texto nos diz: a Assíria já não nos salvará. A Assíria era uma potência política estrangeira e o socorro de Israel não viria de fora. A restauração não viria do povo estrangeiro. Nenhuma potência se compara ao nosso Deus, ao Deus de Israel. Mas outra confiança equivocada aí dentro deste tópico que estamos vendo é a confiança na própria capacidade. Na própria capacidade, no caso aí, a capacidade militar. E o versículo 3 nos diz: não iremos montados em cavalos. Ou seja, a nossa própria capacidade pode nos enganar. Não há em nós poder para a nossa restauração. Para algumas seitas, nós conhecemos, a salvação vem de dentro do homem.
do próprio homem. No interior da pessoa está o seu próprio resgate. Por ilusão, irmãos, pois o coração é corrupto e dele que procedem os maus pensamentos. Mas nós vemos que o versículo 3 aponta outra confiança equivocada que o povo ali estava voltando para o Senhor, confessando e dizendo, e ele diz, não mais diremos as obras das nossas mãos. Tu és o nosso Deus. O povo estava crendo nos ídolos, as obras das mãos, para a salvação. Os ídolos são obras humanas. Eles nada podem. Eles nada podem. Não confie nos ídolos mortos, mas confie no Deus vivo. É o que Paulo diz em Tessalonicenses. Então, queridos, é preciso dizer não. E no versículo 3, esse não ele é dito 3 vezes acerca dessa confiança equivocada. Um não para a Síria, um não para a própria capacidade militar, próprias possibilidades, e um não à idolatria, às obras das mãos, aos ídolos. São difíceis os passos de uma restauração. Demandam uma tomada de atitude de posição, é o que vemos aqui. Qual é essa tomada firme de posição? Desistir da confiança equivocada na Síria, na própria capacidade militar e nos ídolos. Nossa confiança deve estar no Senhor, caminho da restauração. Mas o texto também nos informa e o texto nos ensina que os passos de uma restauração, eles também têm no seu alinhamento o entendimento de que é o orvalho de Deus que te sustenta a vida. Saiba disso. Eu também devo saber. É o orvalho de Deus que nos sustenta a vida. Isso está de maneira maravilhosa no versículo 5. Serei para Israel como orvalho. Ele florescerá como o lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Que maravilha de versículo e de texto. A situação é propícia para falarmos de orvalho. Por quê? Porque vivemos um momento histórico de seca em algumas regiões de luta pela água. Tantas regiões e situações, certos locais, o nosso país também. É difícil para certas regiões não ver a chuva, a água. Nestes momentos, nós vemos a importância deste elemento dado pelo Senhor, pela chuva, pelo orvalho de Deus. Pense agora numa região desértica como aquela da Palestina. A importância da água como fonte, como sustento de vida. A chuva para eles significava bênção, era sinônimo de bênção de Deus. Temos também algumas regiões próximas do nosso próprio país. Sabemos disso. E, irmãos, para Israel, a seca era um forte sinal do alto. O povo afundava no pecado e o Senhor secava o céu. Deus encolhia a mão e não havia chuva. É interessante que o homem é tão arrogante, nós somos, mas para Deus é tão simples, basta uma ordem. O céu não dará chuva. Basta uma ordem. O céu não dará chuva. Olha o caos gerado. Você já viu isso, você tem visto. Porém, é preciso reconhecer algo no texto, algo singular, que mostra a promessa de socorro. O próprio Deus seria como orvalho para Israel. Olha que bênção! Serei para Israel como orvalho. É o que nos diz aí. Será que a sua vida está seca e a minha também? O Senhor como orvalho que garante vida. Deus como água que mata a sede e faz germinar. Ele se apresenta. No texto que lemos de Isaías, no capítulo 26, nos diz: o Senhor, o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida. O teu orvalho será como orvalho de vida. De fato, o livramento não vem da Síria, não vem do próprio exército e não vem dos ídolos. 3 enganos.
O resgate vem dos céus. Deus como orvalho. Deus como orvalho. São difíceis, irmãos, os passos de uma restauração. O terceiro deles passa por um reconhecimento. É o orvalho de Deus que nos sustenta, que te sustenta, que me sustenta a vida. Mas, irmãos, também nós vemos que a restauração tem uma caminhada difícil e é preciso também, a partir do texto, um próximo item, considerar os caminhos do Senhor. Considerar os caminhos do Senhor, e aí o versículo 9. Quem é sábio que entenda essas coisas, quem é prudente que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles saberão. Quem é sábio que entenda, quem é prudente que saiba considerar. São escolhas que Israel deveria enfrentar, são escolhas que hoje devemos fazer. Sabedoria ou insensatez? Vida ou morte? Este é o apelo. Considere os caminhos do Senhor. É um desafio que cada geração deve assumir. E o Senhor ali se apresenta de uma maneira linda como um Deus cuidadoso, um zelador que cultiva o seu jardim amado. E dos versículos 5 ao 7 aparecem metáforas da vida vegetal de uma maneira magnífica. Deste modo, Israel floresce como lírio, é um cedro do Líbano com profundas raízes, você pode acompanhar aí. É uma árvore frondosa que dava sombra, uma esplêndida oliveira com fragrância, uma vinha frutífera que dava o seu fruto, um cereal vivificado de grãos vicejantes. Que metáforas lindas da vida vegetal. O Senhor é um jardineiro cuidadoso, considere isso. Ele cultiva o seu canteiro com zelo e ciúme, mas ele vai além, e ele se apresenta como uma árvore. Está aí no versículo 8. Um cipreste verde que é um símbolo de vida, uma madeira avermelhada de grande durabilidade. Deus é uma árvore eterna. Os povos empregavam essa madeira na construção de navios. E ele ainda acrescenta ao Senhor: de mim procede o teu fruto. Aquele que era infrutífero passa a dar frutos. O cipreste verde fará frutificar o que estava morto e o que estava estéril. Maravilhoso versículos maravilhosos de 5 a 7 de Deus zeloso, restaurador do seu jardim, do seu povo. Deus que se apresenta também como cipreste verde nesse caminho da restauração. São difíceis, irmãos, os caminhos da restauração, mas são possíveis. O quarto passo dessa restauração é um considerar. Considere, pense, reflita. Devemos, irmãos, considerar isso. Considere os caminhos do Senhor. Ele é um zelador que cultiva o seu jardim querido, o seu jardim amado. E nós vemos aí essas maravilhosas metáforas da vida vegetal. Deus cuidando de Israel. Deus cuidando do seu povo, do seu canteiro, com zelo e ciúme. Considere isso no caminho da restauração. A necessidade desse jardineiro maravilhoso. Do Senhor vem a graça, do Senhor vem a bênção, do Senhor vem o fruto do cipreste verde, este cipreste verde. Irmãos, Oséias 14, vemos aí, pensando esse texto na mensagem desta noite, e concluindo agora, na palavra restauração. Restauração. Será isso que você está carecendo? Sua família, sua vida? Saiba que existe um caminho para essa restauração. Hoje aprendemos algo muito importante a partir desse texto e do primeiro também que lemos. Os passos de uma restauração. O primeiro passo exige uma atitude de humildade. Reconheça que pelos teus pecados estás caído. O segundo é uma tomada de posição. Desista da confiança equivocada. O terceiro é um reconhecimento. É o orvalho de Deus que te sustenta a vida. E o quarto é um considerar. Considere os caminhos do Senhor. Louvado seja o Senhor,
Volta, ó Israel, para o teu Deus. Deus os abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém.